Por ocasião do novo programa artístico nas margens da ficção, do CIASM, realizamos reflexões sobre o papel do museu, proporcionando leituras urgentes e improváveis como forma de reescrever a sua gramática e usos. Nesta conversa, que intitulamos Reescrever o Museu com Maria Vlachou e Gisela Casimiro, é debatido o tema da linguagem no museu. Instrumento de criação e representação do mundo, a linguagem ganha corpo através de inúmeras formas de comunicar, que, dependendo das suas estratégias e usos, tanto podem aproximar quanto afastar os públicos dos espaços culturais. Partindo do princípio que a linguagem no museu não é transparente e que pode perpetuar profundas relações hierárquicas e instituir modos normativos de dizer e fixar identidades, esta conversa vai explorar estratégias de comunicação e propostas artísticas que possam sublinhar outras formas de comunicar, outras produções de sentido, de modo a reescrever a ideia que queremos para o museu. Maria Vlachou é autora do blog Musing on Culture, onde escreve sobre cultura, gestão e comunicação cultural. Escreve também sobre públicos e acessos. É uma voz ativa por políticas efetivas de acesso à cultura em Portugal e tem feito um longo trabalho conjuntamente com a Associação Acesso Cultura, de que faz parte, em que promovem algumas iniciativas, como por exemplo o prémio Linguagem Clara. Gisela Casimiro é artista, é ativista e é poeta. O seu projeto Museu Pessoal, iniciado em 2018, interroga, através do humor, um cânon eurocêntrico e patriarcal da história da arte. Gisela Casimiro tem também publicado vários livros de poesia e tem um trabalho como artista que irá hoje também mostrar-nos aqui. Para além disso, dirige o Departamento de Cultura do Imuno, o Instituto da Mulher Negra em Portugal. Esta conversa é uma conversa muito, já há algum tempo preparada por nós, e um dos pontos de partida que eu gostaria de vos lançar como desafio para pensarmos juntas são alguns episódios recentes que têm ocorrido em Portugal, mas também a nível internacional, e que acenderam muitas posições antagónicas. Eu estou-me a recordar de episódios como a estátua do Padre António Vieira em Lisboa, ou lá fora momentos como Black Lives Matter ou Roads Must Fall, que de certa maneira vieram colocar em causa a história, sobretudo a história colonial e os seus símbolos no espaço público. É aquilo que a polarização da opinião pública deixou evidente, porque foi de facto um momento, têm sido momentos muito polarizados em termos de opinião pública, é que é necessário que imaginemos formas de intervenção que nos permitam também ultrapassar estas meras proposições de princípio, as charneiras discursivas, e passarmos à ação e à experimentação. Ou seja, qual seria então aqui, a minha pergunta é, qual seria o papel que o museu pode ocupar na diversificação de perspectivas sobre o mundo, tentando deslocar uma narrativa omnipresente, que é a ideia de narração única ou de visões unívocas. Ou seja, de que forma é que podemos ir para além de uma visão monolítica do museu, ou as vozes que o museu narra como vozes monolíticas. Eu recordo, de certa maneira, uma frase do Achille Mbembe, um filósofo camaronês, em que ele fala que é necessário estabelecer um antimuseu. Ele fala muito nesta ideia de antimuseu, que de certa maneira outro lugar para o museu é necessário, é imperioso. Gostava de vos ouvir um pouco sobre qual a vossa percepção enquanto museóloga e enquanto artista acerca deste lugar dos museus. Quem diz os museus diz também as galerias, os espaços de cultura em geral neste debate, portanto neste debate que se tem polarizado. Como é que vocês têm percebido reações em Portugal acerca do modo como os profissionais do meio têm reagido, os artistas também? Segundo a vossa opinião, vocês acham que existe necessidade de reinvestir o museu de dinâmicas mais plurais em Portugal? De que forma é que vocês têm acompanhado este debate? Gostaria de vos ouvir sobre este tópico. Gisela, tens o sorriso mais bonito agora, começa. Estavas a sorrir assim, começa. Bem, obrigada antes de mais pela oportunidade de falar um pouco sobre este tema. Eu creio que disseste uma palavra muito importante, que é a ação, não é? E são exemplos claros em que as pessoas tomaram a ação.
E, portanto, houve aqui uma significação, de certa forma, uma catarse até daquilo que é, naquele caso, nestes 2 casos muito específicos, portanto, entre um padre evangelizador, por assim dizer, e um traficante de escravos, não é? No fundo, as pessoas mostraram qual é que era a sua opinião e mostraram que aquelas 2 estátuas eram ofensivas, não é? Eu acho que esta questão, a polarização para mim não é tanto uma questão, porque eu acho que há muita inconsciência, não há reflexão. Existe aqui um preciosismo e quando certas ações são tomadas, elas ferem um orgulho colonial extremamente presente, não é? Faz parte do imaginário, da identidade, não é? Tornou-se uma identidade, é uma identidade voltada para si, voltada para trás, voltada, que olha por cima do ombro e não voltada para o outro. Portanto, é uma identidade nacional muito fechada sobre si própria e muito apaixonada por si própria, não é? E por tudo o que é igual a si, que veja refletido num espelho, e depois esse espelho podem ser multiplica-se em várias coisas, não é? Na televisão, na política, na cultura e portanto, eu creio que o lugar do museu, ou não o museu neste caso, começa a ser a rua, não é? Portanto, aí se as pessoas não gostam daquilo que vem, se ocupam um lugar, se ocupam um país, se adquirem uma nacionalidade, mas também fazem também uma identidade, não é? Também estão aqui, não estão aqui sem serem, obviamente, afetados pelo país e sem amarem o país. Claro que isso também significa ter um sentido crítico sobre aquilo que este mesmo país nos devolve. E, portanto, é importante marcar essa posição e creio que foi isso que as pessoas fizeram. Foi dar uma opinião que nunca lhes foi pedida, mas que calhar deveria ter sido. E ao mesmo tempo, as outras pessoas... é uma ofensa que eu não considero assim tão... Claro que para algumas pessoas, sim, é válida, não é? Mas é válido para quem também ainda insiste neste branqueamento da história. Não é uma revolta consciente, com reflexão e com um conhecimento mais amplo. Não, é uma ofensa, uma mágoa muito condicionada, não é? E pronto, aqui não aconteceu esta questão eu lembro-me um grafite que encontrei uma vez na Guarda, também quando fui em trabalho lá ao museu, e dizia isto não é vandalismo, é arte. E portanto lá está, aqui estamos não é, há aqui muito de performance, não é? Mas é uma performance popular e estamos numa fase em que, sobretudo desde o ano passado, desde 2020, em que as pessoas tomaram as ruas e, portanto, também é uma forma de tomar a cidade e de tomar o museu, ou de obrigar o museu a sair de si, não é? Creio que é isso que está a acontecer e que é perfeitamente válido. Eu sinto que o museu tem sido muito questionado, o seu papel de dentro, e ainda bem. Eu não falaria provavelmente de um anti-museu, porque faz-me pensar num conflito maior, mas gosto muito da ideia deste questionamento, em primeiro lugar, por dentro. Este questionamento aqui talvez tenha sido bastante discreto até agora. Tem existido, mas sem necessariamente tornar esta organização, não é? este organismo, em algo mais inclusivo e mais plural, e é aquilo que tenho sentido também na discussão pública que tem havido nos últimos anos. Tenho ouvido muito pouco os profissionais de museus, ainda menos pessoas que dirigem museus,
Mas noutros contextos, por exemplo, em contexto de formação, de debate, as pessoas abrem-se mais, talvez se sintam um bocadinho mais seguras do que se for nas redes sociais, onde o ambiente pode tornar-se há um suposto diálogo que para mim é contraproducente muitas vezes. E aí sim, nestes contextos, há uma expressão de vontade, de inquietação, de urgência em agir de outra forma e de fazer as coisas de outra forma. Confesso que não conheço qual é a opinião de pessoas que dirigem museus, da maioria das pessoas que dirigem museus em Portugal, o que não acontece em alguns outros países que acompanho de forma bastante intensa. E acompanho, não tenho que ir muito longe, vem através dos jornais daqueles países. Os diretores, as pessoas que dirigem museus são entrevistadas. Ficamos como cidadãos em primeiro lugar e depois, obviamente, como profissionais da área, ficamos a saber o que é que pensam. E eu confesso que, em relação à maioria das pessoas que dirigem museus em Portugal, não sei o que pensam. E não sei se sentem esta inquietação de alguns membros da sua equipa e se está a ser criado espaço para esta inquietação ser conversada. Tenho acompanhado estes casos mais recentes, começou pela ideia do Presidente da Câmara de Lisboa de criar o Museu das Descobertas, depois veio a questão da estátua de Padre António Vieira, no ano passado a questão do grafite, e aquilo que sinto em primeiro lugar, sinto que não somos suficientemente curiosos. Ouvimos que há uma reação ou uma argumentação e não somos suficientemente curiosos para tentar ouvir o que é que está a ser dito. Talvez porque, se formos, a nossa curiosidade poderá levar-nos por caminhos onde vamos ser confrontados com certo desconforto. E pode ser essa a razão. Depois, senti também que opinamos muitas vezes sem ter conhecimento da causa. E isto para mim tornou-se muito evidente no caso do vandalismo da estátua de Padre António Vieira, porque percebi que várias pessoas da área do património e da cultura que opinavam sobre isso não sabiam o que é que tinha acontecido nos últimos 2 anos, desde que a estátua foi apresentada pela primeira vez. Não sabiam, nem sabiam que tipo de crítica tinha sido feita. Opinavam simplesmente sobre o tal ato de vandalismo, que eu também questionaria, porque aqui há um terceiro traço que vejo, que é uma falta de empatia. Talvez porque também, se nos tentarmos colocar no lugar do outro, teremos também de reconhecer realidades que nos deixam desconfortáveis. E assim vi pessoas muito, muito zangadas pelo facto da estátua ter sido vandalizada, e eu confesso que não sei como é que pintar corações nos peitos dos pequenos índios pode ser vandalismo. Tenho alguma dificuldade com este conceito, e considerando o que foi o ato, e ao mesmo tempo estas pessoas tão zangadas, tão furiosas em certos casos porque a estátua recebeu este tratamento, não mostraram a mesma indignação quando vimos imagens do rosto da Cláudia Simões. Talvez até porque não conseguem ver qual é a ligação entre as duas coisas. E, portanto, sim, tenho acompanhado este debate desta forma, tenho constatado estas atitudes do nosso lado, de quem trabalha em museus e na cultura. Eu reforço e atentei um pouco para o que tu disseste, nomeadamente para parece que a nossa resposta enquanto opinião pública tem sido muito mais reativa, não é? Então essa reação não nos faz avançar para um território desconhecido, que é um território onde as nossas posições podem mudar, podem aprender com o outro, podem incluir também outras perspectivas, e eu creio que é esse território que tu estavas a referir-te como... Sim, não mostramos a abertura. Sim, desculpa interromper. Claro. Não nos mostramos disponíveis, na verdade, para este debate, e vejo também em vários momentos aquela máxima de concordamos em discordar, porque na verdade, e aqui acaba, não é? E ficamos satisfeitos porque cada um disse o que tinha a dizer, mas não, a ideia é vamos confrontar argumentos, e a riqueza está nisso, e a aprendizagem está nisso, e não sei, eu sinto que não há abertura. Maria, mas quando
quando há esse agree to disagree, no fundo acaba-se numa posição neutra, não é? E não saímos também, a questão aqui podemos debater, mas o que é que fazemos depois do debate, não é? Que conclusão é que chegamos e como é que partimos do debate que é necessário, obviamente, mas o que é mais necessário realmente é agir, não é? Um dos aspectos que me interessa também trazer para o debate que realizamos no CIASG sobre museus é a questão da linguagem. E também quando pensámos em vocês para estar neste debate, também tinha a ver com o modo como vocês preconizam algumas ações em que a linguagem é central na reconfiguração e na diversificação destes olhares e perspectivas que temos estado a falar. Como sabemos, a linguagem é sempre um campo de disputa, mas ela tem sido um campo de disputa muito específico das reivindicações pós-coloniais, decoloniais, antirracistas, antipatriarcais, feministas. De certa maneira, há um léxico vigente que está a ser posto em escrutínio, não é? E eu acho que ultimamente temos visto isso também a ser aceso. Isso faz-nos entender que a linguagem dentro do museu ela é tudo menos transparente. Portanto, essa ideia de transparência, de certa maneira, faliu, é um mito moderno. E hoje em dia, muitas vezes adotamos correntemente formas de linguagem que excluem e separam. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, a Maria, por seu turno, das ações que a Acesso Cultura tem realizado sobre a linguagem nos museus, de forma a entendermos qual é o papel da linguagem e como é que ela veicula determinadas questões, padrões e comportamentos. E gostava também de ouvir a Gisela, mais enquanto poeta e tradutora, sobre a questão da tradução e a questão do encontrar a palavra, a questão do falar por, não é? Esta ideia de falar por pelos outros. Tendo em vista também o espectro do museu. Eu penso que isto é um debate importante que estamos a iniciar no CIASG e gostaria de vos ouvir. Começando pela Acesso Cultura, talvez seja mais banal o que eu vou dizer e depois vamos para a poeta para tornar as coisas mais poéticas. Sim, na Acesso Cultura temos dado grande importância à linguagem, à palavra em si, e o seu uso e o significado, mas também a relevância de conteúdos que os museus procuram partilhar com mais pessoas, porque as palavras importam, as palavras têm peso e têm poder e temos que perceber isso. Desde que a associação foi criada em 2013, temos tido um curso específico, um curso de formação sobre a linguagem clara, que questiona até que ponto, pela linguagem que usamos e os conteúdos, as narrativas que apresentamos, somos relevantes para as pessoas com quem dizemos que queremos criar uma relação. E, em primeiro lugar, a pensar nas pessoas que não são especialistas nas matérias que cada museu trata. E, portanto, queremos criar acesso a isso, não podemos continuar a usar uma linguagem técnica como se estivéssemos a falar entre pares. À medida que o tempo avançava, introduzimos também a questão da linguagem inclusiva, não apenas clara, mas também inclusiva. Porquê? Porque estamos a acompanhar o que se passa à nossa volta e isto é uma urgência, uma necessidade também de conhecermos melhor, de perceber quais são as nuances, quais são as palavras que caíram em desuso e por que razão e que outras aqui, entretanto, surgiram. E tudo isso faz parte daquilo que os museus dizem que querem ser dentro da sociedade. E para dar maior visibilidade a esta temática, porque nos interessa particularmente, em 2017 criamos também o Prémio Acesso Cultura Linguagem Clara, porque há realmente museus que procuram comunicar de uma forma diferente e de serem mais relevantes e que se mostram mais atentos, e pensamos que poderão servir talvez como exemplo ou inspiração para outros museus seguirem ou se questionarem em relação à forma como usam a linguagem.
Sabes, Maria, ainda antes de passar a palavra para a Gisela, eu sobre este ponto eu gostaria de mencionar o seguinte: eu creio que há também uma dificuldade a entender ou uma confusão entre aquilo que é uma linguagem artística, e aí ela, evidentemente que estamos num campo poético em que as palavras devem ser usadas com uma máxima liberdade, ou os significados, e aquilo que é depois a mediação desse objeto artístico no espaço do museu. Ele é sempre um espaço de ressonância e de certa maneira eu julgo que muitas vezes inviabilizamos o pensar nessa ideia de uma linguagem mais clara porque achamos que isso irá prejudicar essa máxima liberdade artística. Talvez tu já tenhas sido confrontada com esta pergunta e eu penso que é uma pergunta essencial no âmbito dos museus. E acho que aquilo que procuramos, sobre o qual procuramos refletir e avaliar a nossa prática, não é propriamente uma tentativa de explicar ou de tornar, de simplificar, não é essa a ideia. A ideia é que uma pessoa não entra no museu da mesma forma que um curador especialista entra no museu. Alguém traz mais bagagem sobre determinada temática do que a outra pessoa, mas a outra pessoa, se veio, é porque tem esta curiosidade, vem com uma expectativa, talvez, de aprender algo novo, de ser confrontada com algo em que não tivesse pensado, e, portanto, a ideia é mais usar esta forma de comunicação para criar um contexto, para dar mais alguma bagagem a uma pessoa que não é especialista, para se poder envolver com. E depois cada pessoa, como dizer, chegará às suas conclusões ou fará o seu processo de reflexão não será igual a de uma outra pessoa, mas temos que criar as condições para que isto aconteça. E também a ideia não é impor uma determinada forma de pensar, uma determinada narrativa. Uhum. Obrigada. Não sei se respondi. E Gisela, fala-me sobre o papel que a poesia ocupa e o papel também da tradução nessa questão da linguagem e como é que tu vês isso à luz destes debates recentes? Bem, antes de mais queria só dizer que uma das iniciativas que eu pude acompanhar, que foi que aconteceram exatamente no Museu Berardo, e foram criadas pelo Coletivo Faca. Portanto, eu estava a ver algumas tours muito especiais, portanto, dinamizadas pela Andréa Coutinho, que faz parte do próprio museu e que é uma mulher negra, que temos aqui a trabalhar num museu tão importante como esse, e que, portanto, o coletivo, que era composto por 3 mulheres, portanto, tinha algumas tours que acompanhavam o museu e depois iam tendo diferentes temáticas. Podia ser, por exemplo, temática queer, e portanto havia um pequeno... portanto, havia algumas perguntas que eram feitas no início da visita, antes da visita e posteriormente, portanto, exatamente para entender quais é que eram as nossas, portanto, para quem visitasse, fosse quem fosse e quem quisesse fazer essa tour, portanto, ver qual era a sua noção, por exemplo, imaginemos em relação ao termo queer, qual era a sua noção de queer, ao que é que associava queer, se era queer, se não era, por coisas assim, e depois ao longo do museu ia então abordando diferentes obras que tinham a ver com essa temática e explicando com diversos, portanto contextualizando de diversas formas e adaptando isso, portanto, à realidade dos nossos dias. E, portanto, após a tour eram feitas outras perguntas, portanto, para também entender, de facto, como é que as pessoas tinham sentido com o museu, com a tour, com a relevância do tema, e, portanto, eu achei que isto era bastante interessante, uma iniciativa bastante interessante, porque se não podemos mudar, às vezes, o museu, ou não podemos mudar de forma imediata, podemos exatamente traduzir um pouco aquilo que lá está e levar isso também para algo que puxa as pessoas e que interessa as pessoas e que as faça sentir mais bem-vindas, não é? Que eu acho que é algo aqui muito, muito importante, como também a Maria estava a dizer, não é? Porque depois há esses olhares diferentes. Claro que a tradução é importante e não é só... E falamos do museu, mas a verdade é que tudo o que estamos aqui a falar, que é um
problema no museu, é um problema no teatro, é um problema na galeria, é um problema em vários espaços de cultura. Mas eu também gostaria de referir que noutros países, de facto, o debate está muito mais avançado e há coisas que já estão mais normalizadas. Eu acho que ainda estamos num momento de grande timidez desse debate, mas também concordo com a Gisela de que as coisas estão a mudar. Há um aspecto que a mim pessoalmente me faz questionar bastante também todos estes movimentos no museu e pela reescrita do museu e pela descolonização dos museus, que tem a ver com um aspecto pernicioso que emerge principalmente da aceleração digital. Nós muitas vezes comunicamos, como estávamos a falar, através de hashtags, palavras de ordem, expressões que partilhamos, mas que muitas vezes elas não têm uma profundidade, não é? Elas são apenas bandeiras que são hasteadas no momento de fazer um post e rapidamente recolhidas. Os museus também têm estado, alguns museus têm enverdado por algumas dessas posições mais rápidas de fast food relativamente àquilo que são as causas ou àquilo que são as lutas e as urgências do momento, e certas vezes fala-se em tokenização, que é um termo da língua inglesa e consiste em fazer pequenas concessões a um grupo que é considerado minoritário, de modo a evitar acusações de preconceito e discriminação, mas, ainda assim, não mudar efetivamente as estruturas de trabalho que essas instituições têm. Portanto, gostava de vos ouvir sobre isso, sobre essas estratégias de tokenização adotadas pelos museus ou pelas estruturas institucionais, culturais. A Gisela está a dar aquele Maria, sorriso. não, eu fui a última a falar, isto tem que ser à vez. Ok. Aquilo que vejo e incluo-me como profissional nestas andanças é que há momentos em que certas palavras ou certos conceitos se tornam moda. E tendo consciência disso, eu ao mesmo tempo não os desvalorizo, porque para algumas pessoas e para algumas instituições será mais do que uma moda. Ou seja, naquele momento ficam mais despertos e começam a aprofundar. Outros não, outros ficarão pela superfície e pelos hashtags. Lembro-me concretamente, ouvindo-te falar, Marta, do caso do Rijksmuseum, que acho que foi em 2015, que iniciou um trabalho para voltar a olhar para os títulos das suas obras, para as tabelas que acompanhavam as obras, e fizeram-no porque houve reações da parte do público. Aqui também é importante ver que houve uma espécie de... Houve uma participação também da parte dos cidadãos que reagiram e que fizeram a sua opinião, deram a conhecer o museu o que é que pensavam. E na altura o Rijksmuseum não fez porque era uma moda, ainda não era, mas fez porque ouviu e sentiu que tinha que fazer, tinha que agir de alguma forma sobre aquilo que lhe chegou como crítica ou como feedback da parte dos visitantes. Isto continua. E aí eu vejo um trabalho sério e depois começa a contaminar, se quiseres, outros espaços culturais e museus na Holanda, neste caso. E, portanto, isso eu não desvalorizo as modas. A palavra inclusão também questiono-a, mas não sinto que chegamos ao ponto de a poder abandonar. Chegará ao ponto em que vamos poder abandonar. Mas aquilo que entendemos é que, e aliás, a Access Cultura, no final do ano passado, iniciou um curso novo que se chama Diversidade e Inclusão, perguntas para nós próprios. Porquê? Porque vimos que usávamos muitas palavras porque são bonitas. Mas que não estávamos preparados para dar o tal passo para as entender, não é? O que é que significam e, sobretudo, que impacto é que teriam no nosso trabalho se quiséssemos pô-las em prática. E este caminho, não é? Este percurso desde usar a palavra ao entendê-la, ao pô-la em prática, é algo que, pelo menos para nós, na Access Cultura, ou para mim como profissional, estamos a iniciar este caminho de ir além das palavras bonitas, mas basta olharmos para países até que têm uma tradição mais longa, uma prática mais longa nas chamadas políticas de inclusão, por exemplo, os Estados Unidos ou a Inglaterra, e o que é que vemos? Tem falhado, na verdade. O setor cultural não é assim tão mais diverso. E saiu no ano passado uma espécie de
paper da Gemma Desai, que agora recentemente mudou acho que será a diretora de um festival, mas não me ocorre agora o nome, mas trabalhou para o British Council, trabalhou para o London Film Festival e dá um testemunho do que é para ela, uma mulher negra, que até pode ser visto o seu caso, não é? Porque ela tem uma longa carreira na área da cultura, como um caso muito positivo para as estatísticas, e ela revela um mundo inteiro onde sente que não é vista na sua totalidade, não pode ser ela, tem que deixar algo de fora, ou tem que se adaptar para poder continuar a trabalhar nesta área. E para mim este paper que se chama, tem o título This Work Isn't For Us, Gemma Desai. Para mim foi revelador e tornou-me muito mais consciente do que é que está em causa. Obrigada. Gisela. Isso lembra-me um trabalho também de uma artista multidisciplinar, também norte-americana, que é Carrie Mae Weems, que eu gosto muito, que ela tem uma série de fotos chamada Natmane Stag, e então ela fala aí um pouco não só da questão da fetichização, que também está sempre muito ligada à tokenização, mas também esta questão patriarcal, não é? E o que é esperado do corpo feminino na arte, não é? E como ele